As we saw in part 1, it took great faith for the Bible students to break free from the darkness brought on by centuries of false religious practices. Yet their challenges were far from over. Jesus directed his followers to make disciples of people of all the nations. Thus, a huge work lay ahead of the Bible students, and the time in which to do it would be limited. There would be many opposers. Their understanding of the Scriptures would continue to grow, and their faith would be refined. As we will see in part 2, the Bible students were about to experience what it would really mean to let the light shine. Em 1922, os estudantes da Bíblia já tinham feito notável progresso. Aquele pequeno grupo tinha declarado a sua determinação de anunciar o Rei e o seu reino até aos confins da terra. Para divulgar as boas novas, eles adotaram o principal método encontrado na Palavra de Deus: pregar de casa em casa. I remember my mother and father talking about how the witness work was so emphasized then, about the need to visit the people at their homes, that was the very best way of contacting people. That was understood by some before, but not by the rank and file of the brothers. A pregação de casa em casa rapidamente se tornou a sua marca registada. Mas os estudantes da Bíblia usavam vários métodos para divulgar a sua mensagem. Por exemplo, 2 anos após o início das transmissões comerciais, Joseph Rutherford proferiu o seu primeiro discurso radiofónico. Em 1922, os estudantes da Bíblia começaram a construção da sua própria emissora de rádio, a WBBR, a primeira emissora de rádio não comercial da cidade de Nova York. It was one excellent way of reaching a lot of people. We have brothers who are in the truth today, some old-timers, that their first contact with the Kingdom message was on WBBR. Na década de 30, os estudantes da Bíblia usavam mais de 400 emissoras para transmitir a sua mensagem a 6 continentes. Outra ferramenta usada foi o carro de som. It was a panel truck, and we had in there a transcription machine powered by an extra car battery, and we would usually drive the sound car outside of a village and then play a musical record, and then with a microphone make an announcement that we were going to play a Bible talk on this or that subject. The first time I ever heard the truth was from a sound car. And one Sunday afternoon after dinner, my father-in-law and I went for a walk up the side of one of the hills, and all at once I heard someone preaching. Finally, I located in the opposite side of the town, and I thought to myself, my, that's clever. They could preach to the whole town. Isso levou a ainda outro método de pregação: o fonógrafo portátil. You'd open the lid, push the lever, put down the needle, and Brother Rutherford would start to speak. It is often said that religion is a snare and a racket. And why? Religion had its origin with Satan, who employed religion to reproach Jehovah the Almighty God. Well, if they didn't kick you off the porch, they'd get quite a message. 4.5 minutes. Ma'am, I have something that I would really like for you to hear. Anos depois, usaram-se outros métodos para anunciar o reino: cartazes e marchas informativas. Of all the different phases of the work, I think that was a highlight in my life. I loved it. You felt that you were in a big army. Lots behind you and in front of you.
It was great. I always enjoyed those information marches. Quaisquer que fossem os métodos usados, esses cristãos estavam decididos a declarar o nome e o propósito de Deus ao maior número possível de pessoas. Por 50 anos, esses evangelizadores referiram-se a si mesmos simplesmente como estudantes da Bíblia. Mas, à medida que o seu entendimento das Escrituras aumentava, parecia mais apropriado adotar outro nome. We're always just called the Bible students, and Brother Russell kind of encouraged that. He said we didn't want to be known by any distinctive name, but just Bible students. And I appreciated his viewpoint on that. But the trouble was that people began to call us Russellites and Rutherfordites. Not only that, but the term Christian itself became a misnomer. Many people said they were Christians and they didn't have any idea as to what a Christian meant. A sua identidade seria definida num congresso de 7 dias realizado em Columbus, Ohio, em 1931. Os presentes receberam programas com as intrigantes letras JW na capa. Com base em Isaías 43:10, Joseph Rutherford apresentou uma resolução. We have great love for Brother Charles T. Russell, and we gladly acknowledge that the Lord used him and greatly blessed his work. Yet we cannot consent to be called by the name Russellites. The Watchtower Bible and Tract Society and the International Bible Students Association are merely names of corporations. We are servants of Jehovah God, commissioned to do a work in His name. Henceforth, may it be known that we are Jehovah's Witnesses. As primeiras edições da Torre de Vigia de Sião revelam que os estudantes da Bíblia já conheciam o nome de Deus. Mas agora, o seu novo nome lhes lembraria de que tinham a responsabilidade de dar testemunho. It just identified us, and it was far more than a label, though. You represent the Most High God, Jehovah. So you have to get out in this preaching work, and you also have to have conduct that supports the fact that you do worship this true God. So at that particular time, we went from being a vague group of persons who were joined together by a common interest in studying the Scriptures to being a scriptural identity that we could stand up and be proud of. A maioria dos que se associavam com as Testemunhas de Jeová antes da década de 30 tinha esperança de viver no céu. Mas o fotodrama da criação também tinha chamado a atenção para os ensinos bíblicos sobre uma terra paradisíaca. Qual foi a importância desses ensinos? Num congresso marcante em 1935, Rutherford explicou que a grande multidão do capítulo 7 de Revelação era uma classe com esperança de viver na terra. Esse entendimento deu novo ímpeto à obra de pregação. Understanding that there would be a great crowd from all sorts of nations and languages put a tremendous responsibility on the brothers. Instead of focusing just on gathering the remaining ones of the anointed, now all of a sudden there's this massive task of getting the message out to others who would then join us and help us with the preaching work. As Testemunhas de Jeová continuariam a encontrar novas maneiras de deixar a luz brilhar. Mas um aspecto da sua mensagem nem sempre seria bem recebido.
As testemunhas de Jeová proclamavam que a solução dos problemas mundiais era o governo de Deus. Por outro lado, as igrejas repetidamente expressavam apoio aos governos humanos. As testemunhas de Jeová sentiam-se na obrigação de avisar as pessoas sobre a posição adotada pelos líderes religiosos. Em 1938, mais de 10.000 pessoas encheram o Royal Albert Hall, em Londres, para ouvir um incisivo discurso de Joseph Rutherford, enquanto outros milhões ouviam essa forte mensagem por rádio. Sempre direto e franco, Rutherford convidou os seus ouvintes a encarar os factos. The dictator of the totalitarian rule of Germany has entered into an alliance with the Pope. The indisputable facts are that the Roman Catholic hierarchy has stooped wholly to political methods to gain control of the world. Rutherford chamou a atenção para o papel da Igreja na ascensão de Adolf Hitler, as suas alianças com regimes fascistas e o seu empenho de fazer do catolicismo a religião estatal de muitas nações. Quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial em 1939, quase todas as religiões organizadas enviaram os seus membros para a batalha. Católicos franceses e americanos mataram católicos alemães e italianos. Protestantes britânicos e americanos mataram protestantes alemães. As testemunhas de Jeová queriam deixar claro que não faziam parte dessa controvérsia. A Torre de Vigia de fevereiro de 1940 argumentou: como poderia alguém devotado ao Reino de Deus favorecer um lado ou outro num conflito entre fações do mundo? It defined what neutrality meant. We're not pacifists. Jehovah is not a pacifist, neither is his son Jesus Christ. And when it comes to being in support of some cause, we were 100% in support of the kingdom. And so we could not engage in any of the world's controversies or share in their war efforts. Essa posição resultaria em serem perseguidos por ditaduras e democracias ao redor do mundo. This is something that is so fundamental to Jehovah's people. They are absolutely no part of the world. They must be strictly neutral when it comes to any conflict between the nations. There's no other people that are entirely neutral with regard to the world. But Jehovah's people are. Os que professavam ser cristãos, mas não eram neutros, alguns até divulgaram os ensinos de Adolf Hitler, foram expostos pelas testemunhas de Jeová. A sua revista Consolação comparou os discursos transmitidos nos Estados Unidos pelo padre da rádio Charles Coughlin com os discursos escritos pelo ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. A fraseologia era praticamente a mesma. A lealdade de Coughlin ao nazismo foi várias vezes exposta nas páginas de Consolação. Mas Coughlin não gostou desse tipo de publicidade. Os seus apoiadores invadiram o Madison Square Garden em Nova York e vaiaram Rutherford durante o seu discurso intitulado Governo e Paz. The Puritans fled from religious persecution in Europe and settled in New England with the hope that they might worship God free from religious and political interference. Rutherford is speaking, and the Coughlinites start saying, Heil Hitler, Viva Franco! Kill that damn Rutherford. And they started throwing things down on stage. Well, Brother Rutherford realized what was happening, and he said, Lord, today the Nazis and Catholics would like to break up this meeting, but by God's grace cannot do it.
Se o objetivo de Coughlin era desanimar as testemunhas de Jeová, então ele falhou totalmente. Elas continuaram a denunciar o envolvimento da religião em assuntos políticos e permaneceram neutras durante a Segunda Guerra Mundial. Pouco depois, divulgariam corajosamente uma profecia que apontava para o desfecho daquela guerra. Era o ano de 1941. Depois de estar na liderança da obra por 25 anos históricos, Joseph Rutherford ficara gravemente doente e ia aparecer pela última vez em público. Em 8 de janeiro de 1942, Joseph Rutherford morreu. Naquela época, havia restrições à obra das Testemunhas de Jeová em 51 países. A Segunda Guerra Mundial assolava o mundo. Alguns achavam que esses acontecimentos levariam diretamente ao Armagedon. Apesar disso, em 1942, Nathan Knorr, o próximo a ficar na liderança da obra das Testemunhas de Jeová, falou num congresso sobre uma profecia bíblica que indicava que ainda havia acontecimentos significativos a ocorrer primeiro. This international war is not the battle of the great day of God Almighty. Before Armageddon comes, the scriptures show a peace must come. There was no peace on the horizon, and yet we said, peace can it last? Knorr chamou a atenção para a Revelação 17:8, que indica que uma fera figurativa viria à existência deixaria de existir, mas depois voltaria à vida. Em seguida, Knorr falou da extinta Liga das Nações. The League is in effect in a state of suspended animation and needs to be revived if it is ever to live again. It has gone into the abyss of inaction and ineffectiveness. It is not. Will the League remain in the pit? Again, the Word of God gives answer. The Association of Worldly Nations will rise again. Ela, de facto, ergueu-se novamente 3 anos depois como a Organização das Nações Unidas. They didn't know it was going to be called the United Nations, and we don't make that claim, but they knew it was coming out. So that would indicate that there would be a time of peace after World War II. When we went back as pioneers after that convention, we saw that we need to get down and study with the people, educate them in the scriptures, and introduce them to the organization. E, principalmente com base no seu entendimento daquela profecia bíblica, naquele mesmo ano, 1942, as Testemunhas de Jeová fizeram planos para expandir a sua obra de pregação. Rather than thinking of, well, we're going to stop this work, no, there was a field opening up, and there was a window of opportunity for us to give a tremendous witness. How long it would last, none of us knew. 1 Peter chapter 3, verse 15. A fim de preparar as Testemunhas de Jeová para esse novo campo, Knorr e os seus associados criaram a Escola Bíblica de Gilead, que treinaria ministros de tempo integral para o serviço missionário. Eles também conceberam a Escola do Ministério Teocrático, que prepararia ministros para transmitir as suas crenças. They could speak from the heart, they could go to their Bibles, share these scriptures, so they would have that kind of training now to represent Jehovah in a much more powerful way. Esse treinamento fez mais do que ajudar as testemunhas a superar o medo de falar em público. Fortaleceu as suas congregações e preparou-as para pregar com coragem num contexto ainda maior.
Jehovah's Witnesses try to obey the government and the laws of the land in every aspect of life. But the one aspect of life that they realize that the governments cannot control is our worship of God. If the government says you cannot preach the message, it doesn't take much research in the Bible to see that the apostles had the same command given to them, and they gave very clear answers when they say we obey God as ruler rather than man. Jesus alertou os seus discípulos: homens vos entregarão aos tribunais locais. Ao pregarem de casa em casa, Newton Cantwell e os seus filhos foram presos por realizar o seu ministério sem a aprovação do Estado. As testemunhas de Jeová contestaram a acusação. Not defiant, but simply peacefully saying, no, Jehovah has commanded us to do this, and we're not going to ask a human for permission to do that which Jehovah has commanded us to do. Após uma batalha de 2 anos, o tribunal decidiu a favor das testemunhas de Jeová. Mas apenas 2 semanas depois dessa decisão, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos julgou outro caso, dessa vez envolvendo as testemunhas de Jeová e a bandeira nacional. Although we respect totally the nation and what the flag represents, to make an act of devotion or worship to a flag is in the same category to us as worshipping an idol. Milhares de filhos de testemunhas de Jeová foram expulsos da escola por não saudarem a bandeira. Entre eles, William e Lillian Gobaitis. As testemunhas de Jeová contestaram essa expulsão. Then when the time came for the trial, that was very frightening. Raise your right hand, put your left hand on the Bible. You solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. Bill was the first one to go on stand. They asked him, why don't you salute the flag? And he brought out Exodus 20. Thou shalt not. Then when it was my turn, they asked the same, and I said, the Bible is clear at 1 John 5:21, where it says, little children, keep yourselves from idols. Embora os tribunais inferiores decidissem a favor das testemunhas de Jeová, a Secretaria da Educação ripostou e apelou para o Supremo Tribunal. Em 3 de junho de 1940, por 8-1, o Supremo Tribunal decidiu contra as testemunhas de Jeová. Uma decisão que teria repercussão em todo o país. Poucos dias após essa decisão, o Salão do Reino em Kennebank, Maine, foi incendiado. Em Illinois, uma turba atacou as testemunhas de Jeová que estavam a pregar. Viraram os seus carros e destruíram a sua literatura. Em Winnsboro, Texas, Oscar Pillars foi atacado por uma turba decidida a obrigá-lo a saudar a bandeira. They brought me to him. By now, they had the flag there, and they wanted me to salute that. They would hold up my hand in this fashion, and I'd let my hand drop. And of course, that made them very angry. A turba lançou a corda sobre um cano e começou a içar o irmão Oscar. Ele acordou na cadeia, quase morto. The next thing I knew was a doctor was bringing me to. The marshal said, and this put great courage back into me, the marshal said, he is the most stubborn devil I've ever seen in my life. So I knew then that I had not compromised. Some were tarred and feathered, others were run out of town, several were castrated, and this was not just from 1 or 2 communities, but literally from Maine to California, from Washington to Georgia. Em Opelika, Alabama, Thelma Jones e mais tarde o seu marido Roscoe foram presos e injustamente condenados por vender livros sem uma licença.
o Supremo Tribunal manteve a condenação por 5 votos a 4. The Supreme Court ruled that the state, in this case the city of Opelika, had the right to impose a fee and a permit for the so-called privilege of talking to one's neighbor. No entanto, ainda havia esperança. Os juízes discordantes Douglas, Murphy e Black disseram que o caso Jones e o anterior caso Gobaitis sobre saudação à bandeira tinham sido julgados erroneamente. As testemunhas de Jeová viram a sua oportunidade e entraram com um novo caso de saudação à bandeira. A Secretaria da Educação do Estado da Virgínia Ocidental versus Barnett. No caso Barnett, o tribunal voltou atrás, revertendo a decisão do caso Gobaitis. O tribunal decidiu que a Secretaria da Educação não tem o direito de negar educação a filhos de testemunhas de Jeová que se recusam a saudar a bandeira. Só naquele ano, 1943, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos emitiu 21 decisões a favor das testemunhas de Jeová. Entretanto, na província de Quebec, Canadá, a polícia prendia as testemunhas regularmente, em alguns casos até 2 vezes por dia. O primeiro-ministro de Quebec, Maurice Duplessis, estava pessoalmente determinado a silenciar as testemunhas de Jeová. Mas os seus esforços tiveram resultado oposto. Após uma batalha jurídica de 12 anos, o Supremo Tribunal do Canadá condenou Duplessis por perseguir as testemunhas de Jeová. A condenação do primeiro-ministro de uma província foi algo sem precedentes na história do Canadá e foi aclamada como um marco para a liberdade pessoal. Batalhas jurídicas não se restringiram à América do Norte. Na Grécia, ocorreram cerca de 20.000 detenções de testemunhas de Jeová. Num período de 48 anos, Minos Kokkinakis foi preso mais de 60 vezes por pregar. Ele passou vários anos na prisão e no exílio. Να βαστούσα εγώ βιβλίο, πού θέλω να τα γράψω. 1, 2, 3, 5, 10. Πάρα πολλές φορές πήγα στη φυλακή και εξορίες. Πολλές φυλακές και εξορίες. Ήταν μια ζωή 50 χρόνια. Έτσι λοιπόν μας κατεδίκασαν εσκεμμένα και προμελετημένα. Por fim, em 1993, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos confirmou o direito do cidadão grego de ensinar as suas crenças religiosas a outros. E determinou que a Grécia tinha violado a liberdade de Minos Kokkinakis. Até ao momento, as testemunhas de Jeová já obtiveram mais de 200 decisões favoráveis nos tribunais mais importantes do mundo. Burning deep within the hearts of Jehovah's Witnesses is the desire to show Jehovah how much we love him. As secular authorities attempt to impede our effort, then with that same degree of zeal, we work to protect our witnessing activities. To know that if you put your trust in Jehovah, he will help you through it, no matter what. The wonderful thing about persecution, if I can call it that, is that it demands a firm decision. Ο Ιεχωβά είναι ισχυρός πολεμιστής. Ποιος δύναται να τα βάλει μαζί του. No matter how much opposition we may face, or what form or shape it may take, our trust in Jehovah will never let us down. He's backing us up. No meio de batalhas jurídicas e perseguição, as testemunhas de Jeová conheceram um crescimento impressionante. A escola de Gilead começou a ter impacto. Nos primeiros 10 anos, após a sua fundação, mais de 2.000 missionários foram treinados e enviados. E o número de testemunhas de Jeová quadruplicou. Na África, em apenas 11 anos após o início da escola de Gilead, o número de testemunhas de Jeová aumentou 800%. A mensagem também estava a ter resultados no Oriente.
Quando os missionários de Gilead chegaram ao Japão em 1949, havia menos de 10 testemunhas de Jeová nativas. Mas em menos de 50 anos, esse número já passava de 200.000. Most definitely, it's not the result of human efforts, but it's the result of Jehovah's Spirit. It's true, He uses humans. He blesses their efforts, but it's God who makes it grow. No mundo todo, as testemunhas de Jeová já pregavam em 143 países. A obra expandia-se em todos os continentes. As testemunhas de Jeová aumentavam não só em número, mas também em entendimento. Desde os dias de Russell, as testemunhas de Jeová usavam traduções da Bíblia que eram bem conhecidas nos vários países em que elas pregavam. Mas havia vários problemas. Linguagem antiquada, a presença de textos espúrios e o facto de a maioria dos tradutores ter substituído o nome de Deus, Jeová, por títulos como Senhor ou Deus. It's just as if you're reading a letter about a personal friend, someone you love, and their name's not in there. It just talks about the man or the person. And so the need was seen to have a translation where the name Jehovah is mentioned everywhere where it used to be in the original writing. Em 1946, as testemunhas de Jeová começaram a trabalhar numa nova tradução da Bíblia. Os papiros egípcios, os rolos do Mar Morto e outros achados arqueológicos tornaram possível a plena restauração do nome de Deus. Os resultados de anos de trabalho meticuloso puderam ser vistos a partir de 1950. By Jehovah's undeserved kindness, I have the extreme pleasure of releasing to the International Theocracies Increase Assembly of Jehovah's Witnesses the New World Translation of the Christian Greek Scriptures. The New World Translation is the first to render the divine name consistently from Matthew to Revelation 237 times. Restaurar o nome de Deus nos lugares de onde tinha sido removido não agradou aos críticos. But you can't do that, said one of the critics. The committee, in its foreword of 29 pages, shows how it can be done on valid grounds, and it does it. This was a group of Spirit-begotten men under the influence, and not inspired, but under the influence of Holy Spirit, love, respect, and reverence for the author, and they gave us this translation. See? So when you study this, you feed on the mind of God. Após a Segunda Guerra Mundial, as nações começavam a recuperar-se economicamente, mas não em sentido espiritual ou moral. Mas as testemunhas de Jeová certificavam-se de que a sua conduta estivesse em harmonia com o padrão da Bíblia. Desde 1945, as testemunhas de Jeová obedecem à ordem bíblica de se abster de sangue. Nos anos 50, embora muitos adotassem um conceito mais tolerante sobre o sexo fora do casamento, as testemunhas de Jeová diziam que essa conduta devia ser totalmente evitada. And it was pointed out about that time that one could not be qualified to have a responsibility in the congregation if they hadn't a clean standing before God. Well, I remember some brothers were saying, oh, that'll never work and we'll never have enough congregation overseers to do the job. But Brother Noah and the other responsible brothers determined
that we were going to maintain Bible standards regardless of the consequences. Desde 1952, as Testemunhas de Jeová aderem ao ensino bíblico de que os que praticam o que Deus condena devem ser desassociados. Em 1973, embora muitos considerassem fumar uma questão de escolha pessoal, as Testemunhas de Jeová rejeitaram isso totalmente, considerando o tabaco um tipo de droga. Elas estavam dispostas a defender esses padrões bíblicos, mesmo que isso não fosse popular. Sure, you could relax the standard and you could perhaps attract a lot more people. But Jehovah's never been primarily interested in numbers, but he's interested in quality of his worshipers. Only 8 survived the flood. Shows you Jehovah's thinking on numbers. We will stick with the scriptures. We'll never water it down. A little leaven ferments the whole lump. This is clean. And when people come to the Kingdom Hall, we want them to feel confident that this is clean. Not just physically, but most importantly, spiritually clean. Por anos, os assuntos organizacionais ficaram em grande parte nas mãos do presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia. Mas nos anos 70, fez-se um grande empenho para harmonizar a organização ainda mais com o padrão da Bíblia. And so if there was no number one in the first century among the apostles, why should there be a number one today? But the pattern of the first century is a collective direction of the organization. Esta supervisão coletiva é feita por um grupo de homens que serve como corpo governante das Testemunhas de Jeová. There's a wisdom in a multitude of counselors. When we all see it in agreement, we're very convinced this is the direction Jehovah wants us to go. You can't do that if you're alone. Este ajuste tem permitido que as Testemunhas de Jeová realizem a sua obra de modo mais eficaz. Elas constroem mais locais de adoração do que nunca. Produzem publicações bíblicas em mais de 500 idiomas. Tanto em forma impressa como eletrónica. As Testemunhas de Jeová estão convencidas de que este sistema está no final dos seus últimos dias. E o corpo governante quer alcançar o maior número de pessoas possível com o conhecimento sobre Deus. We want to continue to oversee and give impetus to the preaching work, because this has to be done before the end comes. Mark 13:10. In all the nations, the good news has to be preached first. We just need all the help that you can possibly muster up to get out there and preach and teach the good news of the kingdom and have that urgency about it, because it is so urgent. Jesus said that we can have more confidence in the fulfillment of the Bible than the sun coming up. And so with that kind of faith, we can do the work that's involved. We just pour ourselves into that. It would be impossible for humans to do what Jehovah accomplished. We have to give him full credit for the things that have transpired. And we also realize that we've got a work to complete. So keeping our brothers and sisters focused on what Jehovah wants us to do at this particular time, seeing how close the end is, that is our main focus, and giving full support to the Brotherhood as they continue to show their love for Jehovah, to preach that good news in all the inhabited earth. What I see in the modern history of Jehovah's Witnesses, here is a people who were hungry for the truth, who were humble and who wanted to do Jehovah's will. They have deep love for God and a desire to see Jehovah's name sanctified to the ends of the earth.
O que começou com um pequeno grupo de sinceros estudantes da Bíblia tornou-se milhões de pregadores em toda a terra. O que começou com pouca diversidade internacional ou étnica tornou-se uma fraternidade mundial. Unida na adoração do único Deus verdadeiro, Jeová. A instrução bíblica ainda é o meio pelo qual elas recebem a luz. Elas entendem que aquilo que aprendem da Bíblia hoje fortalecerá a sua fé para os dias à frente. Os que aceitam a luz tornam-se discípulos. Como verdadeiros discípulos, as testemunhas de Jeová tiveram de enfrentar dificuldades. Mas nenhuma dificuldade pode tirar a sua alegria. A sua perseverança em face de todo tipo de tribulações é a evidência de que a sua fé não é em vão e que o Deus que adoram é real. Assim, com forte fé e coração alegre, as testemunhas de Jeová continuarão a deixar a luz brilhar.